Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tio hoje veio aqui para a gente fazer uma revisão aí bem simples, tá? Para o quarto e quinto ano, tá pessoal? Os assuntos de vocês são bem parecidos, tá? A partir desse segundo bimestre já a gente já vai continuar separadamente, não vai ter mais aquela aula conjunta, né? Na próxima semana vocês vão realizar uma provinha que vai chegar aí na casa de vocês, tá? Bem tranquila, só pra gente ver como está o conhecimento, se vocês estão acompanhando as aulas, tá bom? Então, eu preparei aqui uma revisãozinha bem simples, tá? Mas tratando tudo que a gente viu e tudo que eu coloquei na prova, tá? Serão só 5 questões de informática, tá bom? 5 para o quarto e 5 para o quinto ano, tá bom? O quinto ano, ele tem apenas o assunto de gerações, que é diferente do quarto ano, tá? Então, a aula do quarto ano eu só vou falar de gerações e é para o quinto ano, não é para o quarto, tá? Quando eu chegar aqui nessa parte eu vou falar. Então vamos lá, pessoal. Quarto e quinto ano. Inicial, a gente tem que entender, lembrar bem da arquitetura do computador, né? Da arquitetura. O que é arquitetura? É os componentes que fazem o computador, tá bom? Qual é a arquitetura do computador, professor? A arquitetura do computador é o gabinete, né? É um componente responsável ali por toda a lógica do computador, realiza todas as operações, né? Que dentro do gabinete tem a CPU, né? Que é onde acontece todo o processamento, tá bom? Temos um monitor, que é o principal dispositivo de saída de dados, né? A saída é onde a gente vê, consegue realizar ver o que o computador realizou em sentido de operação, né? O teclado é onde a gente consegue digitar e dar toda a entrada aí para o computador, né? Mouse, locomoção na tela, e aqui faltou, né? O estabilizador, né? Que é onde regula toda a entrada de energia, né, pessoal? Toda a entrada de energia aí do computador. Então, o computador é muito importante assim no dia a dia, né? Para a gente realizar nossos trabalhos, realizar diversas coisas que sem ele não seria possível, como por exemplo, realizar alguns cálculos rapidamente, como o computador faz, né? A gente sabe que hoje nessa pandemia, o computador é um grande aliado, tanto no estudo como no trabalho, né? A gente trabalha remotamente, dá aula à distância, né? É bem complicado, mas o computador traz essa forma assim de ser mais fácil, né? Por ter diversas plataformas e nos atender, né? Aí de acordo com nossa necessidade. Então o computador é muito importante porque ele atende às nossas necessidades tecnológicas que nós necessitamos trabalhar no nosso dia a dia, né? Quais são os tipos de computadores, pessoal? Existem inúmeros, né? Como eu falei, né? Vocês lembram que eu falei em inúmeros computadores? Mas vamos lembrar do PC, né? Que é aquele computador que a gente pode dizer que é utilizado em grandes empresas, né? Computador com grande capacidade de memória, né? É nesse estilo aqui o PC, né? Nesse estilo aqui. O desktop também é nesse estilo, só que é um computador mais pessoal, né? Um computador mais para ser usado em casa, não tem grande capacidade de memória. Servidor é onde realizam aquele computador bem grande, né? Aquele rack bem grande, né? Bem grandão, bem bonito, né? Que é onde ali ficam armazenadas todas as informações de sites, de programas, de jogos, né? É um servidor, não é aquele computador que tem aquela tela, tá? É um computador bem grande, parece tipo o nome já está dizendo, né? Servidor, né? O nome dele a gente conhece como rack. Ele parece um armário bem grande assim. Eu mostrei a figura para vocês aí nas aulas. Notebook todo mundo conhece, né? Aquele computadorzinho que a gente abre aqui, computador pessoal, né? E temos o tablet também, que pode ser um computador também, e o celular também é um computador, né? Realiza diversas operações, né? Essa questão da arquitetura do computador aí, eu espero que tenha ficado claro, porque é bem simples, né? É bem tranquilo. A arquitetura do computador, como o computador é montado, né? Como o computador é composto, né? É bem tranquilo, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem vir no meu privado, podem conversar comigo, que o professor está à disposição, tá bom? Aqui a gente chega à história do Blaise Pascal, né? Que foi um cara que contribuiu muito aí na história da tecnologia, né? Por quê? O Blaise Pascal, né? Ele construiu uma máquina chamada Pascaline lá nos anos de 1600, né, pessoal? Realizava duas operações, adição e subtração. Era uma calculadora, né? Era um computador analógico. O que é um analógico, né? Ele tinha engrenagens ali, ele não utilizava o meio eletrônico como é hoje, né?
Mas por que era um computador? Porque ele tinha uma entrada de dados, né? E tinha uma saída, né? Então, o Blaise Pascal, né? A gente sabe da historinha, mas eu vou lembrar para vocês. O Blaise Pascal criou a Pascaline para ajudar o pai dele a calcular, né? Que era coletor de imposto, a calcular lá na hora de receber o imposto, tá? Ele utilizava essa calculadora para ajudar a eles, né? Então, a partir dali já se criou ali um meio, né, de cálculo, né? Vamos dizer assim, de um cálculo, né? Então, realizando um cálculo é um computador, né? Computador que significa computar, né? Calcular. Então, todo computador, quando ele está realizando um processo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Nesse momento aqui, pessoal, eu estou realizando dois processos. O Word está aberto, que é esse programazinho aqui, né? E o OBS está aberto, né? Tá aqui o OBS aberto. Então, o computador está realizando milhares de cálculos, tá? Para deixar esses dois programas abertos. Então, o Pascaline aqui realizava dois apenas, mas a gente já podia dizer que era um computador. Por quê? Porque ela tinha entrada de dados, ele digitava os números aqui e ela dava um resultado aqui. Então, a Pascaline foi muito importante aí, né? Para a história da computação, né? Porque eles utilizaram a sua estrutura aí, a sua estrutura não, a sua forma de entrada de dados, né? Até hoje é utilizada, uma entrada dando uma saída, né? ENIAC. Vamos lá para o ENIAC. O ENIAC é um computador que até hoje é conhecido, né, pessoal? Por quê? Ele era utilizado lá na guerra para calcular, né, a parte das trilhas das bombas, né? Não era para um meio tão interessante, mas foi com isso que a tecnologia foi aumentando, né? E chegamos aí nos computadores de hoje. Então o ENIAC pesava 18 mil toneladas, ele tinha 18 mil válvulas, né? Quem lembra aí das válvulas que a gente vai estudar, que a gente estudou nas gerações, né? Tinha 18 mil válvulas, 180 metros quadrados, né? 30 toneladas, era uma coisa fora do normal, né? O ENIAC era um computador enorme, mas ficou conhecido até hoje por o seu uso eletrônico, né? E por toda a sua parte aí de computação. Ele não era tão viável pelo seu tamanho, pela sua composição e também pelo seu gasto, né? Ele tinha um gasto enorme com válvula, né? No quinto ano, aqui acaba o assunto do quarto, tá, pessoal? Quarto e quinto aqui os dois juntos, né? É interessante a gente frisar a parte da composição do computador e sua importância, né? Não vamos esquecer disso aí, né? Estabilizador é a parte mais importante do computador, né, pessoal? A parte ali onde o computador realiza todos os seus cálculos, né? Todos os seus cálculos direitinho. Nessa parte do quinto ano aqui, eu só vou lembrar para eles as gerações, né? São 5 gerações, né, pessoal? 5 gerações, deixa eu anotar aqui. Dessas 5 gerações, nós temos os principais componentes. Os principais componentes, quais são os principais componentes? Tá com letra pequena aqui, deixa eu aumentar. Válvulas, né? Que era o que o ENIAC usava. A válvula parece com uma lâmpada, era semelhante a uma lâmpada, tá? A válvula. Ela queimava bastante, né? Por causa dos seus fusíveis, né? E não era viável. Ele tinha 18 mil válvulas, para vocês terem noção. Então vocês imaginem quantas válvulas eram trocadas para esse computador funcionar, né? Depois das válvulas, transistores, né? Que já era melhor do que a válvula, já era menorzinho, não queimava tanto, né? E já era bem mais rápido, né? Já trazia um funcionamento mais rápido do computador. Depois da terceira geração, microchips, algo mais avançado do que os transistores, né? Bem pequeno também. Sempre, pessoal, na história da informática, eles buscaram compactar, né? Diminuir, né, os componentes a fim de trazer uma máquina bem pequena, né? Bem remota e bem compactazinha para que você pudesse levar para diversos cantos, como o notebook, né? Depois os processadores, que é o que a gente utiliza hoje. Só que depois os processadores tiveram uma melhora e foram integrados, né, aos transistores. Certo? Então, a respeito de geração, né, que é o que traz a história da informática, as gerações que foram importantes, né? Eu só queria que vocês lembrassem justamente isso, né? As gerações, né? As gerações aqui
qual componente ficou marcado em cada geração, né? E quantas gerações eram. No caso, 5 gerações. E aqui são os componentes que ficaram marcados, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à nossa aula, tá? Eu estou à disposição. O exercício de hoje é vocês praticarem, lerem. Entrem no meu canal no YouTube, o canal... Só é colocar assim no YouTube, ó, Prof. Ramon Batista. E lá vocês vão encontrar todas as nossas aulas. Se vocês quiserem ir no Cubos, tá? Podem ir no Cubos, que vocês vão encontrar também nossas aulas bem detalhadas. Observem o roteiro que foi enviado para vocês, tá? Deixa eu olhar aqui. Que aí o roteiro eu coloquei de acordo com as aulas, né? Só um minuto. Quarto ano, partes do computador, tipos de computadores e história da informática, né? Quinto ano foi só história da informática e a evolução dos computadores, porque a evolução já é um assunto um pouco mais complicado, né? Quarto ano depois vai ver esse assunto bem detalhadamente, né? Então a gente viu aqui basicamente tudo, né? Esses assuntos que eu falei aqui para vocês, do mesmo nome do assunto é o nome do vídeo lá. Então se você quiser assistir novamente a minha aula, é só você pesquisar lá. Eu garanto que vocês não vão perder tempo, vai ser bem interessante. A prova está bem legal, bem tranquila, tá? Não se preocupem quanto a isso, tá, pessoal? Pessoal, então a nossa aula de hoje é isso. A gente fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí, que gostem também da aula. Dúvidas eu estou à disposição, tá? É interessante que a gente trabalhe em conjunto, né? Que a gente fique trabalhando em conjunto. E que vocês digam aí se vocês estão gostando das aulas, se estão com dificuldade, se estão achando difícil, né? Que aí, se eu estivesse em sala, a gente saberia disso com mais facilidade, né? Mas, como a gente está remotamente, eu preciso que vocês me deem esse feedback para que eu organize melhor as aulas, tá? Então, é isso. A revisão é isso. O exercício é justamente vocês estudarem novamente as nossas aulas, tá? Então, até a próxima aula. Próxima semana é prova. Estaremos juntos aí. Observando e realizando essas provas, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau.